Bom, gente, vamos começar a falar agora a respeito das grandes navegações, chamados descobrimentos, expansão marítima ou também expansão ultramarina. Bem, como eu disse para vocês na nossa última aula, o Reino de Portugal, ele teve um papel bastante importante nessa questão das grandes navegações. Os portugueses, inclusive, são chamados até hoje de um povo de marinheiros. Tá? E a expansão portuguesa, como a nossa aula aqui, a nossa frente, a frente de História do Brasil, a questão da expansão portuguesa, para nós, de colonização portuguesa, é fundamental. Tá? A expansão é tão importante para Portugal, por exemplo, que você tem um poema, um conhecido poema de Fernando Pessoa, chamado Mar Português. E esse poema ele mostra bem um pouco a questão das grandes navegações e o que isso representou para Portugal. Ele diz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O que acontece aqui? Essas grandes navegações, elas vão matar um monte de gente. Estima-se que de cada 10 marinheiros que embarcaram por essas viagens, cerca de 6 não voltavam. Os europeus, isso eu disse para vocês algumas aulas atrás, navegaram por séculos no mar Mediterrâneo. Só que navegar pelo mar Mediterrâneo é uma coisa, agora enfrentar o oceano aberto é outra totalmente distinta. No mar Mediterrâneo, o sujeito fica em torno de 2, 3 dias no máximo sem ver terra. Aqui não. Aqui pode chegar a meses. Sem contar as correntes marítimas, as tempestades, era muito mais complicado navegar. As embarcações do Mediterrâneo não eram páreo para o Atlântico. Essas embarcações navegavam em um mar razoavelmente calmo. Só que aqui elas não vão conseguir enfrentar as ondas do Atlântico. Tanto é que na Idade Média, quando algumas embarcações se distanciavam muito da costa, afundavam. E ninguém voltava. E os europeus contavam histórias que, em determinado momento daqui, a Terra acabava. Algumas pessoas na Idade Média acreditavam que a Terra fosse chata, fosse plana. Então, em determinada altura, a água cairia para uma cachoeira eterna. Essa área no norte da Espanha, os romanos chamavam de Cabo Finisterra. E até hoje essa área é conhecida assim. Que é a ideia de que o fim do mundo, a Terra acaba aqui. Este oceano aqui, que nós chamamos de Oceano Atlântico, era chamado na época de Mar Tenebroso, porque as embarcações não voltavam, porque havia monstros marinhos. Esses monstros marinhos partiam de pontos reais. Vou te dar um exemplo. O Mediterrâneo tem tubarões. Há séculos, tubarões atacam pescadores. Então imagine um pescador está ali tirando uma rede de peixes, vem um bicho enorme, cheio de dentes, e o devora. A partir desse bicho, cheio de dentes, de 5 metros, os caras começam a criar bichos muito maiores, de 30, 40 metros. Então essas lendas que eram contadas, elas partiam sim de pontos reais, de pontos das dificuldades ligadas ao mar que a Europa tinha. Mas se é complicado navegar, se é complicado e arriscado você permanecer por meses no oceano, por que os europeus expandem? Os europeus não vão sair da Europa, não vão deixar suas mulheres, não vão deixar suas aldeias, porque eles querem, porque eles não têm nada melhor para fazer. A expansão é fruto, como eu disse anteriormente, de uma necessidade. A Europa está em crise, falta trigo, falta braços, falta ouro. Então eu vou buscar isso onde? Em outras áreas. E os europeus, como eu disse, são muito religiosos. Acreditam em um único Deus, o Deus cristão, e acreditam que, com a expansão europeia, eles levarão junto a palavra de Deus, então terão a proteção divina.
O aspecto econômico é importante para as grandes navegações? Sem dúvida. Só que o aspecto religioso é tão importante quanto, e eles andam de mãos dadas. Ô, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar uma coisa aqui. Vamos supor que você precisa entrar numa sala, tá? Essa sala é totalmente escura, não tem interruptores, não tem nada, só que você precisa entrar naquela sala. Sei lá, vamos dizer que aquela sala tem o bilhete premiado da Mega Sena, tem a resolução da prova do Enem deste ano. Sei lá, você precisa entrar. Como que você vai entrar naquela sala? Você vai abrir a porta e vai entrar feito um doido, esbarrando em tudo, sendo que você não sabe o que vai encontrar, ou você vai ser cauteloso e tatear. O que você faz? Você vai ser cauteloso. É o que os europeus farão. Eles não conhecem o mar. O mar é chamado de mar tenebroso. Então, qual é o local do planeta onde os europeus podem encontrar trigo, ouro, escravos e ao mesmo tempo expandir a fé cristã? Na África, no norte da África. O norte da África eu pintei aqui de amarelo. É uma área dominada pelos muçulmanos. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que os muçulmanos se expandiram entre os séculos VII e VIII, controlando toda essa área, inclusive a Península Ibérica? Com o processo de expansão da cristandade da Idade Média, os reinos cristãos na península se formam. Portugal é um deles, Castela é outro, que vai se unir ao Reino de Leão, fica conhecido como Reino de Leão e Castela, que depois vai dar origem à Espanha. E esses reinos vão dar continuidade ao processo de expansão na área do globo mais próxima, geograficamente, da Europa, o norte da África. A expansão promete aos europeus ouro, podem encontrar ouro em outras regiões, podem escravizar, já que a quantidade de braços na Europa diminuiu em decorrência da peste bubônica, a crise do século XIV. Podem encontrar trigo, já que a Europa está com fome. E vão em busca também de especiarias. Especiarias são produtos valiosos. São produtos que têm diversas funções. Servem para tintura, servem para a conservação de alimentos, servem para a produção de remédios. São diversos produtos como a canela, como o açafrão, como o sândalo, como pimenta, e eram produtos que vinham dos confins do Oriente, regiões da China, da Índia. Esses lugares eram conhecidos pelos europeus, sim, mas não eram conhecidos via ligação marítima, apenas via ligação terrestre. Havia uma rota importante que ligava a Europa à China desde os tempos dos romanos, que é a Rota da Seda. E esses produtos, pimenta, cravo, canela, começam a ser cada vez mais buscados na Europa a partir do século XII, que é aquele momento de crescimento da economia europeia, que foi interrompido com a crise do século XIV. Então, o que acontece? As grandes navegações são uma resposta à crise do século XIV, como eu disse, e uma forma de recuperar aquele crescimento que tinha acontecido nos séculos anteriores. Uma outra questão é a expansão da cristandade, que é central aqui para que nós possamos entender as grandes navegações. Os europeus vão atrás de ouro, vão atrás de escravo, vão atrás de trigo, mas acreditam que estão expandindo a fé cristã junto com seus domínios. Portugal tem uma população reduzida, precisa de braços, não tem ouro, não tem especiarias, não tem trigo, e acredita que, por ser um país formado numa guerra religiosa entre cristãos e muçulmanos, uma guerra santa, por ser um país que sobreviveu a uma crise no século XIV contra o vizinho, Castela, mais poderoso, os portugueses acreditavam que tinham um desígnio, uma missão divina a ser cumprida, que é a expansão da fé de Cristo. Se você observar o território português, você vê que Portugal é um retângulo, nos confins da Europa. De um lado tem o mar, e de outro tem Castela, que é o reino mais poderoso. Uma expansão territorial é impossível para Portugal, que ele tem que enfrentar um vizinho mais poderoso que ele. A única forma de se expandir é o mar. Se Portugal conseguir se expandir e conseguir ter sucesso com a expansão, se Portugal conseguir encontrar ouro, escravos, trigo que não tem em seu território,
pode se tornar um país cada vez mais rico. E a possibilidade de Castela vir a absorver Portugal, como tentou fazer no século XIV, vai diminuir cada vez mais. Então observa que a expansão ultramarina teve motivos, sim, motivos gerais em toda a Europa. Busca por riquezas, ideal de expansão religioso, mas também atendeu aos anseios particulares, no caso que nós estamos estudando aqui, de Portugal. Bom, no nosso próximo encontro eu vou começar a falar propriamente dessas navegações portuguesas pelo norte da África e pelo litoral africano. Até lá!